capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 14. Amém? A palavra é a palavra de Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 14. Se você quiser nos acompanhar agora, mais tarde, compartilhar também, compartilhe, para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Amém? Então, mais uma vez, o livro é o livro de Jeremias, o capítulo é 29, do versículo 1 ao versículo 14. Versículo 11 ao versículo 14, amém? Que nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim o que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém, igreja? Amém. Irmãos, nós temos a certeza, temos a convicção, Urianda Alabasteia, que se nós pedirmos algo para o Senhor, aqui, irmãos, a palavra nos diz, irmãos, que os pensamentos de Deus não são como os pensamentos do homem. Não é verdade, irmãos? Às vezes alguém fez um mal para a gente, às vezes falou uma palavra que nós não gostamos, às vezes aconteceu algo, em algum ambiente, e nós saímos de lá chateados, às vezes ficamos com raiva, às vezes guardamos aquela semente no nosso coração. Eu não vou mais falar com aquela pessoa, eu não vou perdoar mais aquela pessoa, ou então se ela fez o mal para mim, eu também vou fazer o mal para ela, ou se ela não conversar comigo, eu também não vou puxar conversa com ela. O pensamento de Deus é totalmente ao contrário. O pensamento de Deus é só pensamento de paz, Urianda Alabasteia. O pensamento de Deus é só coisas boas para nós, Nébria Sudecanta Alabasteia. Por mais que estivemos passando por lutas, por dificuldades, por enfermidades, o pensamento, o plano de Deus para nós é um plano perfeito, é o plano da salvação, Uricanta Alabasteia. A palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis, irmãos, que quando Deus começou a criar o mundo, começou a criar a terra, Ele disse: haja luz, haja terra, haja porção de águas, haja tudo. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele pensou e disse: vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança, Uricanta Alabasteia. Eu quero dizer nessa noite, igreja de Deus, você que está nos visualizando, que nós somos a semelhança de Deus, Nébria Sudemaia. Quando eu olho para o irmão André, quando eu olho para o irmão Dinho, quando eu olho para a irmã Marta, quando eu olho para a irmã Leni, para os irmãos que estão aqui, sabe o que eu vejo? Eu vejo a imagem e semelhança de Deus, Uricanta Alabasteia. Eu vejo Deus aqui, irmãos. E a palavra do Senhor nos diz, igreja de Deus, que Deus disse assim: louvado seja Deus. Que os pensamentos dele, irmãos, não eram como os nossos pensamentos. O pensamento dele era pensamento de paz e não de mal, Uricanta Alabasteia. E a palavra do Senhor nos diz mais, irmãos, no versículo seguinte: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, Uricanta Alabasteia. Nessa noite, igreja de Deus, você que está nos visualizando, qual que é o seu problema? Qual que é a sua luta? Alguém disse para você que você não vai conseguir? Alguém falou para você que essa doença é terminal? Alguém falou que aquilo que você perdeu não volta? Volta sim, Urianda Alabasteia. Porque a palavra do Senhor nos diz, Nébria Sudecanta Alabasteia, se você invocar o Senhor, Ele vai te ouvir, Nébria Sudemaia. Ele vai responder a sua oração. E o meu Deus e o nosso Deus é o Deus do impossível, Nébria Sudemaia. É o Deus que abre as portas, é o Deus que coloca as mãos e a enfermidade vai embora. É o Deus, Nébria Sudemaia, que traz a reconciliação. É o Deus que para Ele nada é impossível. Tudo foi entregue nas mãos dele, basta apenas um fechar e abrir de olhos e as coisas se resolvem, Urianda Alabasteia. A palavra do Senhor nos diz que os pensamentos dele são pensamentos de paz e não são pensamentos maus, Uricanta Alabassudemaia. Mas nós temos que fazer o que, irmãos? Orar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz, igreja de Deus, nos diz mais:
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Urianda Labasteia. Irmãos, muitas vezes nós estamos buscando ao Senhor, estamos clamando ao Senhor e a luta continua. Muitas vezes é o Senhor nos testando, muitas vezes é a prova, Urianda Labasteia, que parece que não vai passar, mas a palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Urianda Labasteia. Então, irmãos, eu quero dizer nessa noite que não há problema que não esteja solução para o Senhor. Os problemas vão aparecer, as lutas vão aparecer. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a chuva ela cai para o injusto e para o injusto. Não é porque servimos ao Senhor que o problema não vai vir na nossa vida, não vai bater na nossa porta, mas nós temos uma promessa, nós temos uma convicção, Urianda Labasteia, que a palavra nos diz assim: e me buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Urianda Labasteia. E tem mais também, irmãos: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congravozoei de todas as nações e de todos os lugares, para que onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer de volta do lugar onde vos transportei. Aqui o Senhor fala, né, irmãos, dos cativos, daquelas pessoas, irmãos, né, do povo de Deus, cativo da Babilônia, que pecaram contra o Senhor, que foram rebeldes contra o Senhor, e o Senhor ali lançou eles no cativeiro, o cativeiro babilônico, ali, irmãos, que durou cerca de 70 anos, mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que se aquele povo buscasse ao Senhor, se orasse ao Senhor, se clamasse ao Senhor de todo o coração, o Senhor reverteria aquela situação. Uricanta Labasteia. Igreja de Deus, trazendo para os dias de hoje, quantas e quantas pessoas se encontram cativos, se encontram refém, às vezes refém de uma doença que não vai embora, às vezes refém de um casamento que não avança, que não vai para frente, às vezes refém de um diagnóstico, alguém falou para ele: olha, a sua doença não tem jeito, não tem cura, é o estado terminal, né, Briaçudemaia? Às vezes numa sentença de um juiz que ninguém consegue revogar, ninguém consegue mudar, às vezes é um problema íntimo que só você e o Senhor sabe, às vezes estamos no cativeiro, mas o Senhor tem uma promessa para nós, igreja de Deus, para você que está nos visualizando, Uricanta Labasteia: eu começo a trazer vocês de volta do cativeiro, eu removo o cativeiro, Urianda Labasteia, eu removo os grilhões, eu removo aquilo que está te prendendo, aquilo de Canta Labasteia que não deixa você avançar, eu conserto o seu casamento, de Canta Labasteia, eu curo essa enfermidade que o médico disse que não tem jeito, eu levanto aquele que está caído, eu trago de volta, Urianda Labasteia, eu quebro os grilhões, o Senhor, Nebreaçudemaia, Ele tira do cativeiro, Ele transporta de novo para uma terra que mana leite, que mana mel, Uricanta Labaçudemaia. Mas igreja de Deus, mas você que está nos visualizando, a palavra do Senhor nos diz bem clara: louvado seja Deus, buscar-me-eis, louvado seja Deus, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, Urianda Labaçudemaia. Não importa, irmãos, mas já faz 1 ano que eu estou com esse problema, mas já faz tantos anos que eu estou com esse problema. O Senhor, Ele restaura, Ele tira do cativeiro, Urianda Labasteia. O povo do Senhor que tinha pecado, que tinham feito tantas coisas erradas, ficaram ali cativo na mão de um povo sendo escravizado, do povo babilônico durante 70 anos, Urianda Labasteia. Mas, irmãos, quando eles começaram a orar, quando eles começaram a jejuar, quando eles começaram a rasgar o coração, Urianda Labasteia, o Senhor reverteu aquele cativeiro. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, lá em Salmo, se eu não me engano, 126, diz assim, que eles, irmãos, estavam como sonhando, né? Um outro rei disse assim: olha, acabou o cativeiro, pode voltar para a terra de vocês.
Acabou o problema, acabou a enfermidade, você está curado, o seu diagnóstico agora é um diagnóstico positivo, Uriandalabasteia, a sua sentença ela foi revogada, o seu problema, Uricantalabasteia, foi resolvido, aquela porta que parecia que não abria, que não tinha solução, o Senhor ele abriu, Uriandalabasudemaia, e aquele povo, irmãos, que talvez já estava acostumado com a luta, com o problema, eles estavam como sonhando, a boca deles encheu de sorriso, de alegria, Uriandalabasteia. A palavra do Senhor diz que o Senhor colocou um cântico novo na boca deles, eles estavam como sonhando, e as outras nações falavam assim: olha, grandes coisas fez o Senhor para eles, Uriandalabasteia. Nessa noite, igreja de Deus, o Senhor quer fazer grandes coisas no nosso meio, o Senhor quer fazer grandes coisas na nossa casa, o Senhor quer salvar a nossa família, o Senhor quer entrar no hospital e reverter aquele diagnóstico, aquela situação, o Senhor quer mudar tudo, o Senhor quer te tirar do cativeiro nessa noite, mas a palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, Uriandalabasteia. O meu pensamento é pensamento de paz, não é pensamento mau, Uriandalabasudecanta. Eu estou ouvindo a sua oração, eu estou ouvindo o seu clamor, eu quero tirar você do cativeiro nessa noite, Nebrea Sudemaia. Creia, igreja de Deus, creia, você que está nos visualizando, o Senhor ele muda a sua situação. E a palavra do Senhor nos diz lá em Salmo 126 que as pessoas não estavam acreditando, que as outras nações estavam falando, grandes coisas o Senhor fez na vida deles, Uriandalabasteia. O Senhor quer fazer grandes coisas nessa noite, mas a palavra do Senhor nos diz: louvado seja Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, Uriandalabasteia. Então, igreja, não vamos desanimar, não vamos ficar de cabisbaixo, esse cativeiro vai acabar, Uriandalabasteia. Você vai cantar o hino da vitória, Nebrea Sudemaia. O Senhor vai colocar um cântico, o Senhor vai colocar sorriso na sua boca, e as pessoas que te viam vão falar assim: olha, grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Eu não sei o que aconteceu, o diagnóstico era esse, mas mudou tudo. O Senhor ele muda tudo nessa noite, Uriandalabasudemaia. Mas nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque ele vai ouvir a nossa oração, ele vai responder a nossa oração e vai nos tirar do cativeiro, qualquer que seja o cativeiro nessa noite. Creia, igreja de Deus, creia, você que está nos visualizando, grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa vida, Uriandalabasteia. Eu agradeço a oportunidade e aplaudimos o Senhor bem forte nessa noite, amém? Gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Vamos receber o pastor aqui com o término do culto e aplaudimos o Senhor mais uma vez, amém? Aleluia, graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Noite de vitória, né, irmãos? Sabemos onde que está Jesus, está afinado. Irmão, nós vamos ler Mateus capítulo 8, né, irmão, do verso 1 até o 4. Irmão, vemos ali que aquele homem, uma lepra tão grande, né, tão grande, ele soube se colocar na posição. Ele veio, se ajoelhou e disse, e jogou nas mãos de Jesus, né, irmãos? Bem claramente: Senhor, se tu quer, tu pode bem limpar-me, né? Irmãos, mas primeiro que ele veio, adorou e falou com Jesus: se tu quer, tu pode bem limpar-me. Irmão, uma coisa como nós, né? Jesus falou o quê? Quero ser limpo. Tocou naquele homem, a lepra desapareceu. Irmãos, qual é o plano de Jesus agora na nossa vida, irmãos? Qual é o plano dele com a gente? Qual é o plano que ele teve? Irmão, o plano é esse daqui, né, irmão? Nossa vitória, o milagre, a libertação, mas
Só que temos que fazer igual esse homem fez. Veio plena multidão, enfrentou obstáculo, enfrentou preconceito, não é não? Não é não? Enfrentou ou não enfrentou? Enfrentou discriminação, gente se afastou dele, ele viu todo aquele opróbrio na vida dele, mas ele veio, enfrentou e ajoelhou e disse: Senhor, se tu quer, tu pode bem limpar-me. Jesus estendeu as mãos, tocou dizendo: quero ser limpo. Imediatamente a doença desapareceu. Meus irmãos, também o mesmo Deus, só depende de nós isso. Como amanhã, irmãos, presta atenção, amanhã nós vamos começar uma campanha. Irmãos, agora não só bastaria nós ir ajudar as pessoas e procurar levar alguém. Vocês entenderam, irmãos? De qualquer modo, pegar um telefone, irmão, em vez de estar zapizando fofoca, né, irmãos? Vamos buscar as almas, vamos ligar para alguém, vamos chamar alguém, vamos falar com alguém, vamos bater o telefone, vamos tirar as águas sujas do lado, né, irmãos? E vamos fazer, leve-lo aos pés de Jesus. Eu me lembro da Amanda Cristina, né, irmãos? Que hoje tá na fé, né, irmãos? Na fé de Jesus. Irmão, nosso salãozeiro ali atrás, ali. A rua, lembra que é Cacique, né? Rua Cacique, sei lá. O Adenilson bem sabe disso. Irmão, ela usava um óculos, irmão, 6 graus. Ela não usa mais óculos. Ela usava um fundo de garrafa bem grossona, 6 graus. E no culto lá, ela foi revelada de miopia. Irmãos, ela não chegava 11 no ponto. Ela foi para o ponto sem óculos de longe, ela chegou o ônibus dela. Saiu da igreja, o quê? Dali para a rua, contou ela para o imperador. Nem 10 minutos não gastava, né? Só atravessar de lá para o imperador, irmão, né? Coisa de quase 5, 6 minutinhos, irmão, né? Ela chegou no ponto, para o ônibus dessa, quando ela passou lá, de longe, ela nunca acontecia aquilo. Já sem óculos, quando eu olhei de longe, chegou lá, o ônibus dela estava vindo. Deus não é maravilhoso, irmão? Irmãos, é o que nós temos que fazer, de estar no zap fofocando, e o Joaquinzão, Joaquinzinha, Maria falou, a Josinha falou, irmão, isso só vai atrasar a gente, só vai nos complicar. Pega amanhã, vamos começar uma linda campanha, portas abertas, vamos dar o uso da nossa fé. Vamos levar alguém, irmão? Jesus, se tu quer, tu pode bem abrir a porta para ele levar. Abrir ou não vai? Quero ser limpo. Imediatamente a lepra sumiu. Só deu uma ordem, pega a oferta e leva lá, mostra ao sacerdote para servir de testemunho como Deus te curou você. Então amanhã, irmão, no Burgo Paulista, irmão, né? Mas vamos fazer também assim, né, irmão? Vamos lutar, né, irmão? Vamos lutar pelo nosso horário bonito, né, irmãos? Todos nós, irmão, né? Ter aquela preocupação do horário. Vamos por assim, irmão, como nós tivemos sua consulta marcada já faz um tempão, lá do sul, já faz um ano, aquela consulta maravilhosa, que vamos chegar até voltar decepcionado, ao doutor disse que não tem mais jeito. Pronto, viu? Que quis levar, né, irmão? Vamos fazer assim, irmão, o culto começa às 8, né, irmãos? Vamos lutar por esse horário, irmão. Vamos lutar. O culto acaba mais cedo, a gente vai ter tempo mais de orar pela revelação, né? Que o nosso Deus é tão bom. Aqui é domingo à noite, irmão, quantas revelações teve, irmãos? Quantas revelações lindas, viu, irmãos? Então, vamos aproveitar o tempo, em vez de estar pisando fofoca, vamos levar alguém. Liga o telefone, chama alguém lá de tanto tempo, vamos sair campanha primeiro do ano, faz uma fezinha nele, não, vamos lá, nem que você entendeu, irmãos? Aí sexta-feira também começa aqui em favor de quem? Vamos fazer uma luta por nosso horário, viu, meus irmãos? Sexta-feira, amanhã no Burgo Paulista, na rua Antônio Fortunato, 510 Burgo Paulista, né, irmão? Bem próximo da estação metrô do Patriarca, amanhã à noite, quarta-feira, dia 12 de janeiro, primeiro 12 do ano, né, irmão? Linda campanha,
portas abertas. Porque, irmão, assim, Jesus disse, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O homem subiu no monte, sofreu preconceito, sofreu discriminação, alguém recuou dele, mas ele foi com aquela vergonha, mas eu vou conquistar o meu milagre. Eu vou adorar, eu vou falar com ele, Senhor, se tu quer, tu pode bem limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou na lepra, quero ser limpo, sumiu. Amanhã começa. E sexta-feira aqui, tá bom, meus irmãos? Amém? Luciana, Dora, alguém nos assistiu nessa noite? Pastor pregando? Bastante gente, né? Nossos internautas, obrigado pela audiência, pela sintonia, né? Fica com Deus. Deus abençoe. E até amanhã, nesse mesmo horário, hein? E o horário é igualzinho esse de hoje também. Deus abençoe. Fica com Deus até amanhã. Deus é tão bom.